Então aí você vê como o domínio que um certo grupo de pessoas, grupo enorme evidentemente, mas um grupo no fim das contas, tem sobre a opinião majoritária, limita o pensamento de todo mundo, inclusive daqueles que odeiam isso. Para você sair disso, é preciso um processo que eles chamam justamente uma desaculturação, quer dizer, você precisa sair de dentro da sua cultura e começar a ver com olhos de outras. Né? Sobretudo, pelo que o pessoal faz isso, por exemplo, hoje, no sentido os antropólogos fazem isso. Né? Tentam examinar, olha, desde o século XVIII, os caras inventavam o bom selvagem, né? Que chegava na Europa e olhava as instituições com estranheza. E fazia então a crítica das instituições europeias pela sua falta de lógica. Tá certo? O que, evidentemente, esse selvagem, né? Tem, por exemplo, as cartas persas de Montesquieu, né? Mas tem muita gente escreveu um livro desse tipo, foi uma verdadeira moda, quer dizer, o observador estranho que não está entendendo e cuja função número um é não entender nada e mostrar a sua inteligência superior justamente porque ele não entende, né? Foi uma invenção do século XVIII. Evidentemente, quem era esse selvagem, esse estrangeiro? Era o próprio filósofo, né? Que fazia abstração das condições históricas, reais, culturais, tal, que tinham determinado aquele estado de coisa, e olhando, vamos dizer, a instituição separadamente e isoladamente, encontrava nela uma falta de lógica. Quer dizer, é um método estúpido, né? Quer dizer, é incompreensão metódica. Estas sociedades de pensamento, elas são a base do que a gente ainda chama opinião pública. A opinião pública hoje se produz mais ou menos do mesmo modo. Só que as sociedades de pensamento se institucionalizaram, para ver se tornaram universidades, tornaram partidos políticos, tornaram ONGs, etc, etc. Né? Então, e você não está mais no simples estágio filosófico, você está no estágio político, já tem uma tradução política direta. E, para você escapar disso, você tem que olhar com olhos de outras culturas, mas não no sentido antropológico, ou não no sentido que fazia o selvagem do século XVIII. Não, você tem que sair da sua cultura, não geograficamente, mas temporalmente, historicamente. Você tem que olhar com olhos de outros tempos. E quando você faz isso, você frequentemente descobre que aquilo que é incompreensível pelo olhar de hoje é facilmente compreensível, às vezes, para um filósofo de outras épocas. Coisas que parecem enigmáticas para nós seriam facílimas para Platão e Aristóteles. Por quê? Porque eles já tinham entendido isto. Então você se desacultura, você se deixa de ser uma vítima da pressão da sua própria cultura, na medida em que você absorve o legado de outras épocas, você incorpora na sua pessoa, de modo a dizer, eu não sou mais um homem da minha época, eu sou um homem de qualquer época. Né? Eu estou tão à vontade na Grécia quanto agora, ou na Grécia, ou na Ásia, ou na Índia. Eu não estou preso a essas categorias aqui. Vamos dizer, e a função desses estudos é precisamente essa. Fazer com que o seu meio de... Lembra a aula anterior. O seu meio de referência não pode ser nem o seu meio imediato e nem a opinião dominante, o mainstream. Tem que ser a opinião dos sábios de todas as épocas. O olhar dos mestres, que fala Santo Tomás de Aquino. Então, é perante esses que eu não quero fazer papel de louco. Agora, perante o New York Times ou perante a Universidade de Harvard, são crianças. Nós não podemos respeitar a opinião deles. São crianças, são gente inculta, na verdade. Se você pegar os melhores, se você pegar o debate público americano, não o brasileiro está fora de páreo. Você pega o debate público americano, ele é todo empreendido por intelectuais de médio porte. Pessoal do nível da mídia. Não são intelectuais peso pesado. Intelectuais peso pesado praticamente não existe mais. Existem 2 ou 3, mas a conexão orgânica entre, vamos dizer, este pessoal, os formadores de opinião e os grandes intelectuais, acabou. Se você recuar, por exemplo, até os anos 30, 40, você vai ver que qualquer jornalista, por exemplo, que decidisse discutir literatura, ele sabia que acima dele, ele tinha que prestar atenção no que está falando, presta atenção no que está falando, porque tem aí o T.S. Eliot olhando para você, tem aí o F.R. Lewis, tem aí o Ezra Pound, então, cuidado com o que você vai falar. Então, acima da intelectualidade falante, eu tinha intelectualidade de primeiro plano. Hoje aqui você não tem mais. Aqui, não é no Brasil. No Brasil você não tem nem a camada média. A camada média toda construída de analfabeto. Então, por exemplo, você vê essa questão, por exemplo, dos birthers, aparece aí, por exemplo, a Ann Coulter,
né, dizendo, não, isso aí é loucura, isso é teoria da conspiração, etc, etc. Eu digo, bom, ela é a típica formadora de opinião média. Ela não tem condição para ela julgar objetivamente isso aqui. Então o que ela faz? Ela diz, deixa eu dizer uma coisa que dê a impressão que eu sou normal. Eu não quero parecer louca. E bom, eu sempre tive esse critério. Um esforço demasiado para parecer normal indica que você não está muito bom das pernas. Porque agora, se você é um intelectual de peso, sério, você é o juiz da sua própria normalidade e da normalidade alheia. Não é difícil você mostrar para todos esses palpiteiros aí que loucos são eles. Se você fala, o Olavo está teoria da conspiração, você fala, escuta, meu filho, eu vejo tantos sinais de psicopatologia em você e vou mostrar todos aqui. E tu fica quieto, porque você vai sair dessa discussão aqui numa camisa de força, com uma injeção de Aldol na bunda. Eu não estou perguntando para você, se eu tiver que saber, se eu quiser saber se eu sou louco, você acha que é para você que eu vou perguntar? Aí teria que ser realmente louco. Quer dizer, eu vou me submeter, né, ao julgamento psiquiátrico de um idiota semi-esquizofrênico. Como que é isto? Você não tem autoridade nenhuma para julgar nem este assunto em particular, quanto mais loucura e sanidade. Então, sanidade, para mim, sanidade é o bom e velho Aristóteles. Nós vamos tentar descobrir as coisas por um método que possa nos esclarecer alguma coisa. Tá certo? E a opinião mainstream? A opinião mainstream faz parte do material que você vai estudar. Por exemplo, a opinião mainstream, uns dizem isso, outros dizem aquilo, então nós começamos a montar a coisa. Né? O problema é até a gente chegar a uma solução razoável. Só que acontece o seguinte, hoje em dia não há mais pessoas em número suficiente para fazer isso, nem mesmo aqui.